Opa, bom, então, hoje eu vou fazer uma aulinha aqui sobre funções. Vou explicar o básico de funções, né? E vou dar um exemplo, igual eu faço em todas as outras aulas, de como você utiliza essas funções. Bom, sem mais delongas, vamos começar pelo que é uma função. No C, vocês sabem que para você executar seu programa, ele tem que estar dentro do bloco int main. Dentro do bloco main. Mas o que é int? O que é main? E o que é essas parênteses que vem depois? Bom, o próprio int main é um protótipo de função. Como assim? Uma função é composta de três partes, que é a declaração do tipo da função, que no int main, eu vou usar o int main como exemplo. No int main é uma função int, ou seja, ela vai retornar. O que é retornar? Mostrar na tela, mandar para algum outro lugar números inteiros ou resultados inteiros, o nome dela e entre parênteses vem os parâmetros de entrada. Eu vou criar uma função aqui bem básica, de exemplo, para mostrar algum texto na nossa tela. Antes de criar a função, você tem que pensar o seguinte: essa função, eu quero que ela retorne o quê? Eu quero que ela retorne texto. Beleza, se ela vai retornar texto, ela não vai retornar nenhum resultado de nenhuma conta, de nada desse tipo. Ou seja, ela é uma função do tipo void, do tipo nulo, do tipo vazia. Void. Qualquer função que você for usar para mostrar algo na tela, ela sempre vai ser do tipo void. Depois do tipo vem o nome da função, eu vou botar mostrar. Depois disso, você abre parênteses e põe os parâmetros de entrada. Como a função que vai mostrar um texto na tela, ela não vai ter nenhum parâmetro de entrada, não vai entrar nada nela. Ela só vai sair, só vai mostrar um texto na tela, ou seja, a entrada também é void. Logo após fazer isso, a gente tem um protótipo de função, que é isso aqui. O protótipo de função, ele não funciona sozinho, obviamente. A gente tem que atribuir um valor a essa função. Então, fora do int main, a gente vem em qualquer lugar. Pode ser aqui, pode ser ali embaixo. Eu prefiro colocar lá embaixo, depois no int main, tá? Mas é a escolha própria. Vocês vêm e fazem qual é o int main? Vocês abrem com chaves. Bom, na minha função mostrar, eu vou pedir para ela mostrar na tela, printf, uma sequência de barras. Porque sim, só para servir de exemplo. E pronto, essa vai ser minha função mostrar. É isso, isso aqui é uma função. Se eu vim aqui no meu int main e puxar mostrar, assim, para você puxar uma função, você tem que colocar o nome dela e tem que colocar os parâmetros de entrada. Como eu já tinha dito, o parâmetro de entrada da função mostrar é void, é vazio, então não precisa colocar nada. E logo após puxar, você põe um ponto e vírgula. E aqui eu vou deixar mais um printf só para vocês saberem quando que acabou essa função. Vou colocar um barra n, acabou aqui. Barra n. Quando eu executar, vai mostrar um monte de linha na tela e logo em seguida vai mostrar um acabou. Viram? Um monte de linha e um acabou. Por que isso funciona? Porque, igual eu falei mais cedo, eu declarei uma função void, que ela retorna void e que recebe void, ou seja, não retorna nada, não recebe nada. E ela serve única e exclusivamente para mostrar na tela um monte de barra. Se vocês quiserem juntar com o exemplo da aula passada, que é o do for, vocês também podem. Vamos supor que eu quero mostrar, sei lá, 4 barras na tela. Eu ponho for e menor que 4 e ponho e mais mais. Eu já ensinei isso aqui na aula passada, tá? Se vocês quiserem voltar e dar uma olhada como que usa o for. E nesse caso, vocês vão perceber que é o seguinte, beleza, eu estou colocando o i igual a zero para a condição de início do for, mas não tem o i. Onde que eu declaro o i? Dentro da própria função, você pode declarar variáveis, são chamadas de variáveis locais, ok? Eu vou falar isso um pouco mais para frente, um pouco mais aprofundado, com um pouco mais de calma, sobre variáveis locais e variáveis globais. Mas nesse caso aqui, o nosso i é uma variável local, ele só vai funcionar dentro da função mostrar. Então, dessa forma, quando eu declarar a função, quando eu dar um executar, ele vai mostrar 4 barras. Uma, duas, três, quatro. E isso é uma função bem básica que serve para literalmente mostrar texto na sua tela. Você pode colocar aqui dentro o que você quiser. Se você quiser mostrar se quiser mostrar 4 números, né? Um número de 0 a 4, 0 a 3 no caso, você pode também, só você colocar para mostrar o número. Ele vai de 0, 1, 2, 3. Mesmo isso aqui não estando no main. A função serve exatamente para você quebrar seu programa, para ele ficar mais fácil de editar depois, mais fácil de visualizar, mais fácil no como geral. E também, vamos supor que eu quero mostrar um 2 3 e depois mostrar um 2 3 de novo. Em vez de eu fazer isso duas vezes, em vez de eu usar dois for, eu vou simplesmente declarar a função, como eu já declarei. E depois de puxar ela, eu venho aqui e puxo de novo essa mesma função. Isso funciona também. Dá pra você puxar a função quantas vezes você quiser, tá vendo? Puxa ela uma vez, veio aqui, puxou de novo.
Você pode puxar a função quantas vezes você quiser. Ok. Agora, isso aqui é uma forma de fazer uma função do tipo void para mostrar texto na tela, ok? Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre variáveis globais e variáveis locais, que servem para usar nas funções de cálculo. Vamos supor que eu quero fazer uma função para calcular um número mais outro número. Ok, venho aqui e coloco soma. A função soma, ela não pode retornar vazio, porque eu quero que ela retorne o resultado da soma. Nesse caso, a minha soma eu vou somar números inteiros, então eu posso colocar que o retorno é inteiro. Se eu fosse somar números com vírgula, eu teria que colocar o que eu retorno é float, que é números flutuantes, números com vírgula. Eu vou colocar float aqui só para deixar mais claro. E dentro dos parênteses, eu coloco os parâmetros de entrada da função. Eu não vou entrar com vazio, não vou entrar com nada, vou entrar com dois números. Nesse caso, os dois números vão ser números float. Vão ser float x e float y. Opa, float y. Percebam uma coisa, eu não posso declarar float xy. Isso aqui não vai funcionar, isso aqui é um erro de sintaxe. Se eu declarar dessa forma, só vai ter uma variável na minha função, só vai ter uma entrada na minha função. Eu tenho que declarar duas vezes o tipo. Porque quando você está no int main, você pode fazer a seguinte coisa, você pode declarar int a, b, c, d e e. Dessa forma você vai ter 5 variáveis. Isso não funciona para declarar parâmetros de entrada, ok? Isso só funciona para declarar funções locais. Ok. E o que exatamente é um parâmetro de entrada? É onde vai... Imagina que é como se fosse uma porta para sua função. É onde que vai entrar os números vindos de fora. Nesse caso, a minha função soma tem duas portas. Se eu quiser entrar com 3 números, não vai dar. Por quê? Porque eu só tenho duas portas. Mas vamos ver isso um pouco mais pra frente. Tá. Função soma, protótipo da função soma declarado. Agora eu vou fazer a função soma. Venho aqui embaixo. Só vou trocar isso aqui rapidinho. Soma. E aqui eu vou colocar a mesma coisa lá de cima, tá? Vocês podem inclusive dar um Ctrl+C, Ctrl+V se vocês quiserem. Pronto. E aqui eu vou fazer o bloco da função. Aqui dentro eu vou declarar mais uma função local, que é resultado. E resultado vai receber x mais y. Ou seja, vai somar x mais y. E eu vou colocar... Aí eu posso fazer duas coisas. Eu posso colocar o printf aqui dentro para falar quanto que deu, ou posso colocar o printf no int-main. Eu vou colocar o printf no int-main para ficar um pouco mais fácil de entender. Logo após eu fazer esse resultado, eu vou colocar return. O que é return? Você lembra que eu falei sobre o retorno da função ser tipo float? Então essa função tem um retorno. O que eu vou retornar? Eu vou retornar a minha variável resultado. Ponto e vírgula. Ou seja, quando eu chamar a função soma, ela vai pegar dois números, vai somar esses dois números e vai me retornar o resultado da soma. Ok. Mas como que eu sei quais dois números são esses? É aí que vem. No int-main, eu posso declarar... vou fazer da seguinte forma. Eu vou dar um printf resultado da soma. Vai ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem. Dois pontos. É do tipo float, então eu vou botar a porcentagem f. E como sempre, dá para você puxar a função no próprio printf, tá? Só colocar soma e os parâmetros de entrada. O primeiro parâmetro vai ir para o x. Vou colocar 1, vírgula. O segundo parâmetro vai ir para o y. Vou colocar 2. Isso aqui tem que mostrar na minha tela 3. Vai dar resultado da soma igual a 3. Se não tiver errado em lugar nenhum, né? Errei em um lugar aqui. E o erro está falando que resultado não está declarado. Primeiro declara essa variável. É por causa que eu realmente esqueci de declarar o resultado aqui dentro. Como eu falei, resultado é uma variável local, tem que declarar dentro do bloco da função. Agora, depois de declarado, a soma me deu 3.000. Esse tanto de zero é porque ela é do tipo float, tá? Se vocês quiserem tirar esse zero, eu já também falei isso nas aulas passadas. Vocês colocaram ponto, quantas casas decimais você quer? Eu quero 2 casas decimais. Ele me deu que a soma é igual a 3. Ok? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Resultado da soma, 3. Ok. O que isso... Recapitulando. O que eu fiz? Eu declarei uma função com o nome de soma. Eu falei que o retorno dela vai ser do tipo float. E eu falei que as entradas dela são x e y, os dois floats. Eu prototipei minha função. Isso aqui chama protótipo de função, tá? Logo após prototipar ela, eu vou declarar ela. Como que eu declaro? Eu venho fora do int-main, qualquer lugar fora, pode ser antes, depois, não vocês que sabem, e abro um bloco com chaves e falo o que vai ter dentro da minha função. Nesse caso, eu declarei uma variável local,
do tipo inteiro, que chama resultado. Inclusive, isso aqui não é para ser do tipo inteiro, é para ser tipo float. É um resultado do tipo float, que chama resultado. O resultado vai receber x e vai adicionar y. Depois eu falei que vai retornar resultado. Logo após isso, eu vim no printf e coloquei que o resultado da soma vai receber float com duas casas decimais, que nesse float de duas casas decimais vai estar a minha função soma. Que na minha função soma, o x vai receber 1 e o y vai receber 2. Para você declarar o que o x vai receber e o que o y vai receber, você põe na ordem, tá? Por exemplo, se eu colocar 2 e 1, o meu x vai ser 2 e meu y vai ser 1. Não vai ser o contrário, tá? Tem que ser na ordem que está descrito os parâmetros de entrada. Se você clicar aqui em cima, ó, o deve ser até te aponta qual o parâmetro você está mexendo. No caso, é o meu segundo, no caso é o y. Ok? Tá. E se eu quiser, por acaso, colocar para o meu usuário digitar qual número que ele quer somar? Também posso. Printf, digite um número. Opa! Digite um número. E scanf. Eu vou dar um scanf no número tipo float e vou jogar esse número para dentro da variável x. Inclusive, eu vou fazer só dar mais um printf scanf, que eu já explico porque eu joguei para x e o outro eu joguei para y. Bom, esses x e y não são os mesmos x e y daqui, ok? Esse aqui não tem nada a ver com esse aqui. Esse tem um valor, esse tem outro valor. Isso aqui é uma variável local, isso aqui é uma variável local. Isso aqui é uma variável local. Elas estão localizadas dentro da função, elas vão ter um valor exclusivo da função. Esses dois x e os dois y não compartilham o mesmo valor, ok? Então, até eu vou declarar aqui a x e y. Eu vou declarar uma variável local dentro do int main chamada x e y tipo float. Essas variáveis locais, elas não têm o mesmo valor das variáveis da função que está fora do int main. Nunca vão ter, não tem, ok? Beleza. E vamos voltar para o printf. Eu vou colocar que ele vai retornar a soma de x e de y. Ou seja, o número que o usuário digitar em x, ele vai entrar para x, para esse x aqui, ok? E vai vir para cá. E o número que ele digitar em y vai entrar nesse y aqui e vai vir para cá. Então, se ele digitar 2 e 1, vai me retornar 3. Se ele digitar 5 e 8, vai me retornar 13. Ok? Tá. E agora vem a parte que eu explico o que é uma variável local e o que é uma variável global. Por que que esse não afeta esse, sendo que os dois são do mesmo tipo e têm o mesmo nome? Por causa que um é variável, os dois são variáveis locais. Eles só funcionam dentro de suas respectivas funções. Tá vendo que eles estão aqui e estão aqui? Por que que eles são variáveis locais? Porque eu declarei eles dentro da função, tá vendo? Aqui abre as chaves, aqui tá declarado eles. Aqui abre chave, aqui tá ele, aqui tá o resultado, aqui tá o x, aqui tá o y. Se eu quiser declarar uma variável que vai funcionar no meu programa inteiro, eu declaro ela fora das minhas funções. Isso é chamado variável global. Ou seja, se eu declarar float A e B, essas duas variáveis, não importa onde eu chamar elas, elas vão ter o mesmo valor. Por quê? Porque elas são variáveis globais. Então, por exemplo, aqui está a soma, aqui está todo mundo. Beleza. Se por acaso eu falar que A igual a 1 e B igual a 2, eu tirar isso aqui, ó, pera aí. Tirar scanf, tirar print, tirar todo mundo. E botar de soma A e soma B, o que vai acontecer nesse caso? Ele vai me retornar 1 mais 2, que é igual a 3. Mesmo esse A e B não estando dentro de nenhuma das minhas funções. Ele está fora de todas. Isso é uma variável, vou até digitar aqui, ó. Variável global. Funciona em qualquer lugar. Sem declaração. Ou seja, mesmo que eu não declarei ela no int main, nem declarei ela no float soma, ela vai ter o mesmo valor nos dois, porque ela é uma variável global. E como uma variável qualquer, ela também pode assumir um valor qualquer. Eu posso vir aqui no scanf e posso escanear esse valor para entrar em A e esse outro valor para entrar em B. É a escolha minha. Então eu posso botar 8 mais 5 vai dar 13. Normalmente. Funciona porque elas são variáveis globais. Ela funciona em qualquer lugar, independente da função que for. Ok.
Agora, só para dar um exemplo com o que eu fiz antes, que eu fiz a função void, vou colocar a função void de entrada, só para dar um exemplo da função void, ok, tá? Que vai o tipo de retorno da entrada vai ser void e o tipo de entrada da entrada vai ser também void, ok? Tá, e para que eu vou usar essa função? Essa função eu vou declarar ela aqui embaixo, abrir o chaves, e vai servir exclusivamente, única e exclusivamente, para mostrar na minha tela printf de scanf, ok? Tá, mas aí você me pergunta, beleza, você disse que void, que o retorno é void, então como é que ela vai retornar A e como é que ela vai retornar B? Voltando, ela não precisa retornar A e B, por quê? Porque no momento que eu dou scanf, esse scanf do tipo F vai entrar na minha variável global A. E o outro scanf do tipo F também vai entrar na minha variável global B. Ou seja, eu não estou retornando algum número como resultado da função. Eu estou apenas, na função, eu estou apenas atribuindo scanf para A e B. Se por acaso na função entrada tivesse igual aqui, né, na função soma, resultado x mais y, e ela fosse tipo void, isso não ia funcionar. Por quê? Porque nesse caso eu teria que dar o return no resultado. Só que uma função do tipo void, ela não tem retorno, ela não retorna nada. Ou seja, fazer uma conta dentro da variável void não funciona. Mas fazer um scanf funciona, contanto que seja uma variável global, ok? Então, se eu vim aqui, vou até tirar esse xy daqui. Se eu vim aqui e colocar entrada, mesmo jeito, vou chamar a função, chamei a função entrada do tipo void, por isso que não tem nada entre parênteses, ponto e vírgula. Se eu executar meu programa, ele vai me pedir para digitar um número. Ou seja, eu executei o programa. O que aconteceu? Ele leu meu programa inteiro, entrou no Intmain. Depois de entrar no Intmain, ele vai ver que eu pedi para chamar a entrada. Aí ele vai lá em entrada e vai ver que a entrada tem o quê? A entrada tem printf e scanf. Ele leu o printf, digitou na minha tela, e agora ele está lendo scanf. Eu vou digitar que A vai receber 5, ele está me pedindo B agora. Eu vou digitar também 5. Quando eu dar Enter, ele vai voltar para o Intmain e vai ler a próxima linha de comando, que é a número 12. E vai ler que eu preciso de soma de A e B. Ou seja, ele vai ler que eu preciso de soma de A e B e vai ir em soma de A e B, entendeu? Ele vai ir em soma e vai ver o que tem em soma. O que tem em soma? Tem soma que a soma soma dois números e retorna o resultado. Quando eu apertar Enter, ele vai me voltar 10. Por que isso funciona, mesmo A e B não estando em lugar nenhum? Só para recapitulando, tá? Porque A e B é global, ela funciona em qualquer lugar, não precisa declarar em lugar nenhum. Por isso que A e B eu consigo botar ela em void, eu consigo botar ela em soma, eu consigo botar ela no main, ela vai continuar funcionando, continuar tendo o mesmo valor entre todas as minhas funções. Não importa onde coloco A e B. Por isso que funciona de forma tranquila. No aspecto geral, as funções são para isso, para dividir seu programa e deixar ele mais organizado. Eu recomendo sempre que der usar uma função, porque uma função é feita para economizar até espaço, para falar a verdade. Vamos supor que você precisa somar várias coisas várias vezes no Intmain. Em vez de você botar várias, um mais 2 1 mais 2 1 mais 5 mais 4, você só coloca, você só declara a soma, e quando você precisar, você puxa soma com os dois argumentos, com os dois parâmetros de entrada. Uma outra curiosidade, se por acaso eu não declarar o return na função que precisa de retorno, o que ela vai fazer? Ela vai me retornar o último número gerado dentro dela. No caso, o último número gerado dentro da soma é o resultado. Quando eu, quando eu colocar 8 mais 5, ele vai me retornar 13. Mesmo não tendo return, ok? Ele funciona. Só que, recomendação minha, sempre coloca o que você quer retornar em funções que tem retorno. Nunca deixe em branco. Porque senão você pode acabar confundindo uma variável com outra e retornar a variável errada. Isso acontece muito, tá? Então sempre deixe em return o que você quer retornar. Nunca esqueça de return em funções que têm retorno. E void não tem retorno. Lembre-se disso. Void é mais usado para caso de texto mesmo, tá? Para imprimir alguma coisa na tela, para fazer um scanf, coisas assim. Ok. E mais uma coisa que eu tenho que falar é sobre os parâmetros de entrada. Aqui eu coloquei o parâmetro x e aqui eu coloquei o parâmetro y. Tem dois parâmetros. Se eu por acaso quiser somar três números, colocar ABCX, ABX não vai funcionar. Por quê? Porque só tem duas entradas. Inclusive ele me dá um erro. Aqui, ó, erro.
Erro tá falando que tem muitos argumentos na função soma. Ou seja, muitos. 1, 2, 3. Sendo que era para ter só 1 e 2. Ok? Mais uma coisa que eu tenho que recapitular é sobre a variável global. Funciona em qualquer lugar. Evite sempre usar variáveis globais. Como assim? Sendo que eu acabei de falar que é a coisa mais útil que existe. Variável global. Só use em caso que você realmente precise de uma variável que vá andar entre todas as suas funções. Se você não precisar, se você vê que, tipo assim, dá pra fazer de outra forma, não usa variável global. Porque variável global, você precisa ter muito cuidado para não alterar ela no meio do seu programa sem querer. Por acaso, por exemplo, eu botei A e B aqui. Aí vamos supor que eu tô fazendo alguma conta no Intimain, eu vou lá e declaro A e B de novo. Isso aqui vai dar um erro de sintaxe. Mesmo que não mostre, isso é um erro de sintaxe. Porque eu tô mudando o valor de A e B, sendo que o A e B já está declarado aqui em cima, ok? Então, quando você estiver fazendo algum cálculo, alguma coisa assim, e declarar a mesma variável global como variável local, vai dar um erro na hora do cálculo. Ele não vai mostrar o erro, ele tipo assim, vai executar o programa, mas na hora de calcular, ele vai dar erro. Então, sempre separe variável global, variável local. E sempre use poucas variáveis globais, ok? E mais uma coisa sobre as funções. As funções podem assumir qualquer tipo de. Ou qualquer tipo de número. Pode ser float, pode ser double, pode ser void, pode ser int, pode ser o que você quiser. Se você quiser retornar texto para sua tela, ela não vai ser char, tá? Ela vai ser void. É só você dar um void e um printf, ok? Não use funções do tipo char. Sempre use funções do tipo void. Vamos supor que você quer pegar, mas aí você me pergunta, beleza, mas eu quero pegar um nome. Como é que eu faço? Venho aqui, eu declaro uma variável global. Opa. Eu declaro uma outra variável global do tipo char, essa do tipo char, nome. E aqui eu ponho um printf para ele me digitar um nome, que ele vai dar um scanf em S. Um nome. E dessa vez o scanf, ele vai ler uma string e vai jogar essa string para dentro de nome. Recapitulando o que eu tinha dito lá na aula 2, se eu não me engano. Char é um caractere. String são um conjunto de caracteres. Se eu colocar a porcentagem C, ele vai ler o primeiro caractere. Se eu colocar a porcentagem S, ele vai ler minha linha inteira de caracteres se eu digitar. Deixa eu dar um printf aqui, ó. Nome. Nome igual porcentagem S. Minha variável global nome. De novo, eu estou puxando a variável global. Eu não preciso vir dentro do intmain e declarar char nome. Não, eu estou puxando ela da variável global. Ok? Quando eu executar, ele vai me pedir um número, como tinha me pedido antes, 1 mais 2, 3. E vai me pedir um nome. Vou digitar meu nome. Vai me mostrar o resultado da soma. E não vai me mostrar o nome. Por que que não vai me mostrar o nome? Simples, rápido e fácil. Eu não vai me mostrar o nome por causa que eu fiz esse seguinte erro. Como eu havia dito, ele não vai me mostrar o nome porque eu tinha feito o seguinte erro. Se vocês prestarem atenção, eu declarei char nome. Só que em uma declaração de caractere, em uma declaração de char, ele sempre tem que ter quantos caracteres cabem dentro desse char, ok? Eu não posso deixar assim, isso aqui não funciona. Eu tenho que colocar quantos caracteres eu quero que caibam aqui dentro. Vamos supor que eu quero que caiba 500 caracteres. Dessa vez eu vou digitar um número, outro número, qualquer coisa. Ele vai me mostrar essa qualquer coisa aqui. No caso, tá mostrando tudo junto porque eu não coloquei. Calma aí. Eu não coloquei porcentagem N. Viram? Aqui tá, nome. Ou seja, sempre declarem quantos caracteres devem caber dentro de nome. Se você declarar um nome como nulo, vai acontecer dele também mostrar na tela o que você quer. Só que pode ser que ele interfira em outra variável, como aconteceu aqui em cima. E claramente 1 mais 2 não é esse tanto de número. Então sempre declarem quantos char tem que ter dentro. Quantos caracteres vão ter dentro dessa variável char, ok? Nunca deixe isso não declarado. Se você deixar sem limitação, ele pode interferir em outra variável igual interferiu na minha. Mas isso é uma coisa que eu já ensinei nas aulas passadas, ok? Então se vocês quiserem saber mais disso, voltem em algumas aulas aí. Bom, isso aqui é o resumo de como funciona a função. Agora, como eu fiz na outra aula, eu vou pegar um exemplo do professor. Eu vou pegar esse exemplo aqui, da lista de reforço de prova V1,
que ele pediu pra gente escrever um algoritmo para ler o valor da área de um quadrado e calcular o lado desse quadrado. Beleza? Deixa eu só limpar aqui e eu vou fazer isso. Bom, agora com tudo limpo, bem organizadinho, a gente vai começar. De novo, o que eu preciso fazer? Eu preciso ler a área de um quadrado. E a partir da área desse quadrado eu preciso calcular o lado. Ok, primeira coisa, eu preciso ler a área do quadrado. Dessa vez eu vou tentar usar o máximo de funções que eu conseguir, ok? Então, primeira coisa, função void. Eu vou colocar entrada com retorno void. Dentro dessa função entrada, deixa eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V que é mais fácil. Essa entrada vai... Eita. Essa entrada... Sempre usa chaves, tá, gente? Essa entrada vai pedir para o usuário digite o valor da área do quadrado. Ele vai dar um scanf do tipo float, que pode ser que a área seja do tipo float, eu sempre coloco tipo float. E vai jogar para dentro da variável área. Bom, e não precisa de retorno, porque é uma variável do tipo void. Vocês vão perceber que eu não tenho uma variável tipo área. E essa variável tipo área, se você parando um pouco para pensar, eu vou usar ela na entrada, porque eu preciso atribuir um valor para ela. Eu vou usar ela em outra função de cálculo e vou usar ela no main. Ou seja, precisa ser uma função global. Precisa ser uma variável global. Vou declarar aqui, ó, área. Isso aqui agora é uma variável global, ok? Beleza. Depois da área, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o cálculo, né? Então eu vou dar um float, eu retorno float, vou dar cálculo, pode ser cálculo, não tem problema. Retorno float. Não, entrada, parâmetros de entrada. Eu vou entrar... Quantos parâmetros que eu vou entrar nela? Eu vou entrar só um parâmetro. Exatamente. Posso colocar float sem nenhum problema. E o nome do parâmetro que eu vou entrar, né? Obviamente. Nesse caso eu vou colocar o nome de N1. Agora eu vou copiar isso aqui, colocar lá embaixo. Abrir chaves. Vou declarar uma variável do tipo float chamada resultado, que é ela que eu vou retornar. Sempre penso, o que eu vou retornar? Vou retornar um número. Beleza, mas qual número? Esse número vai estar dentro de uma variável. Beleza? Tá. Como que vai ser para mim? Como que eu calculo o valor do lado de um quadrado? O valor de uma área de um quadrado é A vezes A. Lado vezes lado. Vou colocar L que fica mais fácil. Lado vezes lado é igual a um novo lado. Lado vezes lado, vocês concordam comigo que é a mesma coisa que L elevado a 2? E L elevado a 2, para você tirar a potência de algo e ver a base original, vocês não tem que fazer raiz quadrada? Raiz quadrada. Ela vai dar o valor original de L antes de elevar ela a 2? Então, pensando nisso, vocês vão pensar o seguinte, beleza, eu preciso fazer uma raiz quadrada. Raiz quadrada é SQRT. SQRT não tem no stdio.h. SQRT tem na biblioteca math.h. Então vocês vão dar include em math.h. Eu já ensinei sobre bibliotecas na aula 2, se eu não me engano. Então vamos lá ver, que aqui eu vou falar bem rápido, tá? Não vou explicar muita coisa não. Ok. Resultado. Agora eu vou colocar aqui resultado. Vai receber a raiz quadrada, SQRT, de quem? De área. Que é minha variável global. Ok. E agora eu vou colocar return. Ele vai retornar o quê? Ele vai retornar resultado. Ok. Agora eu venho no meu int main e simplesmente puxo todo mundo. Entrada. Ou seja, estou puxando a entrada. O que vai aparecer em primeiro lugar? Vai aparecer para me digitar o valor da área. Tranquilamente. E eu vou puxar um printf o valor do lado. Do tipo float. Esse valor do lado, tipo float. Então eu vou puxar cálculo com área. Ok? Cálculo com área. Em teoria, isso aqui funciona. Digite o valor da área do quadrado. Eu vou digitar 4. Ele vai me retornar 2. Deixa eu só colocar uma coisinha aqui. Aqui, ponto 2. Se eu digitar 64, ele vai me retornar 8. Isso. Se eu digitar 81, ele vai me retornar 9. E por aí vai. Deixa eu só dar um porcentagem N. 91, ele vai me retornar, 91 ele vai me retornar um valor quebrado. 9,54. Inclusive, por isso que eu usei float. Para ele poder me retornar um valor quebrado quando eu quiser. E bom, esse é um exemplo prático de utilização de funções. Nesse caso, eu usei duas funções e uma variável global.
Recapitulando, funções que eu usei. Eu usei a função entrada. Qual que é o uso da função entrada? Ela vai ler o valor da área do quadrado e vai jogar um scanf para dentro de área. E o que é área? É uma variável global do tipo float. Logo após isso, eu usei uma função chamada cálculo. Essa função cálculo ela precisa ter um retorno. Então o retorno dela vai ser float. E ela precisa ter uma entrada. Essa entrada, no caso, vai ser N1. Aí você me pergunta, beleza, Álvaro, a sua entrada chama N1, mas em nenhum lugar você usou N1. Então, aí que tá uma coisa bem engraçada. Você não precisa usar o N1. O N1 é só para nomear o seu parâmetro de entrada. Tipo assim, se eu vim aqui dentro do cálculo e colocar N1 em algum lugar, ele vai reconhecer N1. Não preciso declarar ele novamente. Não preciso vir aqui e declarar float N1. Não, ele já está declarado entre parênteses. Esse float N1, eu não preciso usar N1. No caso, a minha entrada, uma porta de entrada, eu deixei para área. Ou seja, ele está entrando N1, entrando área. Ok? E essa área eu estou usando para fazer o resultado, que é raiz quadrada. E eu estou retornando o valor de resultado. E no int.main, que é onde que vai ocorrer meu programa, eu estou puxando a primeira entrada, ou seja, estou puxando scanf. Logo após isso, eu estou fazendo printf com o valor do lado. Que o printf vai receber a função cálculo, tendo como parâmetro de entrada, que de novo, eu declarei um parâmetro de entrada. E esse parâmetro de entrada, essa porta, o que eu vou colocar nessa porta? Eu vou colocar o valor de área, que é uma função global. É um pouco difícil de entender a primeira vez que você vê, parece muito complicado mesmo, tem muita coisa na minha tela e tal. Mas se você praticar, eu te garanto que você vai entender tranquilamente. Igual eu falei na última aula, só eu falando aqui, você não vai entender nada. Você tem que pegar o meu código e praticar. E de novo, vou deixar esse código na descrição para vocês verem e praticarem. Vou deixar esse e o código que eu fiz anteriormente de soma para vocês pegarem, ver, praticarem e ir fazendo. E de novo, eu vim aqui dar 8 certinho, ok? Então essa foi a aula sobre funções. A função é só isso que tem para falar sobre funções. Funções não é muito grande, não é muito extenso, é um pouco complicado de pensar, mas a matéria mesmo é só isso que tem para falar. E é isso. Obrigado e até a próxima.